E quais são as causas, os fatores e a prevalência do autismo? Primeiro você tem que entender que o autismo ele é multifatorial. O que isso quer dizer? É que realmente, até o dia de hoje, a gente não sabe o porquê que existe o autismo. A gente sabe que ele é uma manifestação multifatorial, que pode ser hereditário, genético e da epigenética, que vai ser modificado por um meio. É isso que a gente sabe. Então, como é que isso vai ocorrer? Foi feito um estudo gigantesco com mais de 2 milhões de pessoas autistas, feito uma pesquisa pelo JAMA em 2019. Essa é a maior pesquisa que existe até os dias de hoje. E o JAMA pegou essas 2 milhões de pessoas e foi identificado uma causa que se repetia em 98%. E qual foi? Genética. As pessoas apresentam genes modificados quando se trata do autismo. E dentro desses 98% que foi observado, 80% é hereditário. Então, o que a gente pode concluir com isso? Quer dizer, então, que se você é autista, o seu filho vai ser autista ou seus pais são autistas? Não. Isso quer dizer que você carrega um gene do autismo. Mas esse gene, ele necessita ser ativado para que você possa desenvolver realmente as características do autismo. Então, você carrega o gene, que é hereditário, ele pode passar de pai para filho, mas não necessariamente ele vai ativar, porque isso vai depender da sua carga genética, da outra pessoa ou dos fatores ambientais, que é aí que vai entrar esses 2% que estavam faltando. Então, os fatores ambientais são os que vão ativar esse gene da carga genética que já está predisposta a ser ativada do autismo. Os fatores ambientais, como é que eles vão interferir ali na vida dessa pessoa? O fator ambiental, ele é o causante de 2% apenas do autismo. E você tem que levar em consideração que a gente fala predominantemente da carga genética. Então, 98% dessa pessoa, ela tem ali de carga genética. Mas isso não significa que vai ser ativado, lembra? Só que esses 2% vão ser ativados por fatores ambientais. E o que é esses fatores ambientais? Pode ser muitos fatores, como a idade materna ou paterna avançada. Vocês sabem que isso vai influenciar, porque os óvulos da mulher, ela já nasce com ele. Então, dependendo da idade dessa mulher, ela vai ter, vamos supor, 40 anos. E ela tem um filho. Nessa idade, o óvulo dela tem 40 anos. Então, é uma célula de 40 anos. Isso, para uma célula, é muito. É por isso que ela tem uma tendência a não só o autismo, mas outras modificações. A idade da mãe e do pai, fatores como prematuridade, hipóxia, a infecções gestacionais, a prematuridade extrema. Então, esses fatores externos vão interferir. Então, vamos supor que essa criança ela não tinha os genes ativados, mas a partir do momento que ela tem esses fatores externos, vai ser ativado. Mas também nós temos a possibilidade da epigenética. A epigenética, ela é uma modificação ali no período embrionário que vai modificar, vai ativar ou desativar alguns genes. E isso pode ser interferido pelo ambiente que aquele embrião está sendo gerado. Então, vamos supor que aquela mãe apresenta uma doença inflamatória generalizada, que sempre é o mais provável, ela vai modificar aquele ambiente. Então, para que você entenda de uma maneira mais clara, eu vou dar o meu exemplo. O meu pai, ele é um homem autista, então ali eu já tenho uma carga genética hereditária. A minha mãe, ela teve rubéola na gestação. Então, ela teve um fator externo, que a rubéola é uma doença, um fator externo, e foi modificada a minha epigenética, porque obviamente a rubéola cria um processo inflamatório na mãe, que vai passar para a criança essa parte da inflamação, criando um ambiente não tão favorável. E para completar, quando eu nasci, eu tive hipóxia. Então, todos os fatores possíveis que poderiam ter acontecido, aconteceu comigo. Fatores genéticos, fatores ambientais e da epigenética. Isso é um exemplo para que vocês entendam como é mais ou menos a dinâmica de como ocorre ali o autismo. E qual é a prevalência disso? A prevalência disso, hoje, nós sabemos que é uma criança autista para cada 36. E esse dado ele não foi feito aqui no Brasil, foi nos Estados Unidos, pelo CDC de 2023, então é o nosso estudo mais recente. Mas há um adendo. Por quê? O JAMA, ele tem um estudo na China, que foi publicado em 2022 na população chinesa. E na população chinesa foi observada uma prevalência de
um autista para cada 30 crianças nascidas. E é aí que eu quero que você preste atenção, porque agora, dia 4 de dezembro de 2024, a Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, ela publicou também uma pesquisa realizada aqui no Brasil, que ela também mostra essa prevalência de uma criança autista para 30. Então, esses são os estudos mais recentes que nós temos sobre a prevalência do autismo no mundo. E dentre essa prevalência, a gente vai ver a população. Quem é a população? A população, ela é predominantemente masculino, tanto na fase infantil quanto na fase do adulto. Mas, quando se é criança, existe uma prevalência de uma proporção de 4 meninos para uma menina. E acreditamos, nos dias atuais, que essa proporção ela seja subestimada, os números de meninas, porque as meninas são diagnosticadas diferente, isso você vai ver depois por quê. E na fase adulta, ali nós temos 2 homens para uma mulher. Novamente, insistindo que a população feminina, existe uma teoria que 80% das mulheres autistas no mundo não são diagnosticadas. Então, provavelmente, essa população, como não está sendo observada, ela não entra nos dados estatísticos e aí a gente tem viés.